Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje vamos finalizar a versão de desafio do Harry Styles. Eu fiz no vídeo passado de anime, se você ainda não assistiu, entra aqui no canal, é recente para vocês assistirem. E agora eu vou fazer nele a versão realismo. Versão realismo conforme, conforme eu consigo, né? Mas ficou muito bom, assim, ultrapassou minhas expectativas na parte do realismo. Lembrando que se você quer que eu faça uma pessoa específica nesse desafio, comente aqui pra eu saber. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Tem muita coisa legal vindo por aí. Estou começando a me organizar agora. Então tem muito vídeo legal pra vir pra vocês. E também tem aqui na descrição o link do curso de Bispaint para você aprender a dominar, a usar cada uma das ferramentas. Tem tutoriais exclusivos. Lá eu ensino vocês como fazer molde, como moldar, tem pincéis exclusivos, tem pasta com moldes que eu faço e disponibilizo lá pra vocês. O link tá aqui na descrição. E agora, sem mais enrolação, bora começar? Depois da versão anime que eu fiz, eu fiquei bem animado para fazer a parte realismo, né? Eu não consegui finalizar esses vídeos por causa da parte de mudança que eu estava fazendo. Nossa, me deu um branco aqui agora. E aí eu não consegui fazer, eu tava muito ansiosa, então qualquer coisa que era muito elaborada, eu não tava conseguindo raciocinar, não que eu não conseguia fazer, sabe? E aí eu decidi fazer agora e finalizar esse do Harry Styles. Eu comecei com um tom escuro para fazer a parte do movimento do cabelo e depois eu vou usar subtons para criar movimento. Essa vai ser tipo a minha versão de realismo, mas deixa eu deixar bem claro que é a minha versão de realismo. Tá bom? Ficou muito bom, mas de acordo com o que eu estou aprendendo e conseguindo fazer. E aí eu fui fazendo toda a modulação do cabelo. E aí eu vou fazendo também a parte dos puxadinhos aqui, dos fios. Eu escolhi um tom mais escuro pra gente não perder essa demarcação. Porque se fosse um tom muito claro, qualquer tom escuro que eu usasse de base ia acabar sumindo, né? Então eu fui usando. E aí, depois que eu finalizei, eu criei uma nova camada, coloquei embaixo. E aí, eu fui fazendo subtons. E eu tô usando o pincel Desvanecer, tá? Que é um pincel que eu gosto bastante. Nessa parte aqui do Desvanecer, não tem muito segredo, porque eu fiz toda a base do cabelo. E aí, depois disso, que eu vou colocando subtons. Então, eu fui pintando. Eu optei pelo Desvanecer, porque ele vai dando uns contrastes de cores, tá vendo? Porque ele não é 100% pigmentado. Ele é menos pigmentado que a caneta de feltro e mais pigmentado que o aerógrafo. Então, eu quis ele por conta disso, que ele já vai dando uma nuance aí nas cores. E aqui eu vou diminuir o pincel para fazer a parte da ponta. Uma vez que eu já tenho essa base, eu fui pegando outros tons e fui acrescentando. Eu achei aquele tom muito escuro, então eu fui pegando esse tom mais claro e simplesmente fui passando aí. Eu poderia ter usado outras ferramentas que eu não usei. Por exemplo, eu poderia ter usado o esfumado, eu poderia ter usado o borrar para dar mais impressão de movimento e não ficar tão demarcado, mas realmente eu não vi necessidade na hora. Mas olhando, é muito louco, porque eu faço. Aí quando eu vou narrar pra vocês eu fazendo, a perspectiva muda, sabe? Então quando eu estava fazendo, eu não vi essa perspectiva, eu não vi essa necessidade. Então eu simplesmente fui acrescentando. E aí em cima de acrescentar, eu fui passando todos esses detalhes que vocês estão vendo. Aí já estava bem demarcado o cabelo, mas eu decidi fazer uma outra coisa para depois ver o que eu ia fazer com o cabelo. Então eu vim aí passando e fazendo meio que fio a fio toda a parte da sobrancelha do Harry Styles. Depois eu peguei um tom mais escuro e fui passando para ser subtons, para não ficar um único tom, para ficar parecendo que tem subtons. Sabe assim? E depois que eu fiz isso, eu venho com tons mais escuros e venho para a parte da pele. Beleza, a parte da pele eu tinha uma única certeza. Ia ter camadas, ia ter mais de um foco, sabe? Então eu peguei o Desvanecer e fui pintando toda a base. E depois disso eu fui acrescentando outros tons, tipo no centro da testa mais claro. Aí depois eu venho esfumando, depois eu vim com um escuro. E fui fazendo as bordas para dar aquele tom. E fui criando várias camadas em cima disso e fui fazendo até ficar o máximo de subtons que eu podia colocar, sabe? Então eu fui acrescentando e foi dando certo. A única coisa que eu não gostei, que eu tirei, foi que, tá vendo ali na testa?
Eu criei um arco-íris do nada, eu não sei porquê. Ó, eu esfumei, ele virou um arco-íris. Falei, se eu quisesse fazer isso, eu não tinha conseguido. Aí eu falei, quer saber? Então eu vou criando subtons até sumir isso aí, que não tava gostando. Faz menor sentido um arco-íris na testa dele, gente. Aí eu fui fazendo, mas é paciência, sabe? Então eu fui fazendo. Aí eu aproveitei para pegar a parte aqui numa outra camada, já fiz a parte do olho, criei uma nova camada, cliquei em cortando e fui jogando subtons de cinza para não ficar aquele olho branco, para ficar desenhão, chapado, não dá. Então eu fui desfocando e criando esses subtons. Depois disso eu fui fazendo toda essa parte do olho, do contorno. E depois também eu fui criando outros subtons. Eu peguei esse aqui que é um pouquinho mais amarelo, só para fazer a parte dos detalhes do olho. E aí eu peguei um azul escuro para fazer a bordinha. Uma bordinha um pouquinho mais grossa. Esfumei, depois eu venho com quase preto, assim, é um escuro, bem escurinho para fazer a bordinha do olho. Tá vendo? Para ter subtons. E depois eu venho com preto no meio e venho com branco. Gente, olha esse olho, ficou sensacional. Eu achei que ficou muito legal, muito parecido com a foto ali. Você viu que eu peguei de referência? Depois disso eu fui pegando e fui camuflando algumas marcações. E aí depois disso eu ia esfumar, vi que não ia dar certo. Aí eu decidi vir com um aerógrafo, sabe? Então, eu vou pegando o aerógrafo e vou passando. Mas antes eu vou fazer o contorno do olho dele, já que o olho dele ficou sensacional, sem defeitos esse olho. Depois disso, eu peguei um tom para fazer essa parte. Então, eu peguei um tom de rosa bem escuro. Depois, eu peguei um rosa um pouquinho mais claro e fiz o meinho. Depois, um rosa bem mais claro e fiz bem o meinho, saindo um pouco do olho para dar aquele efeito, sabe? De realismo. E aí, nessa parte aqui, igual eu falei pra vocês, eu venho aqui com a parte do aerógrafo. E aí, eu vou simplesmente acrescentando tons e vendo o que eu consigo fazer com relação ao contorno. Pra não perder o contorno, mas também não ficar tão marcado igual o desenho, sabe? Porque na parte do realismo é muito mais sobre luz e sombra. Então, era essa parte aqui que eu tava tentando desvendar. Então, eu fui acrescentando detalhes aqui, ó. Tá vendo que eu tô esfumando com o aerógrafo? Essa parte também eu fiz. Essa parte foi a que eu menos gostei, então eu fui lá e modifiquei. Eu fui caçando qual que era a camada que tava marcado aqui debaixo do olho em cima, porque ele realmente ficou muito marcado. Então eu fui caçando ali, tá vendo que eu tô tirando e colocando opacidade até perceber. Quando eu encontrei, eu diminuí a opacidade. E aí, esse aqui foi o resultado final. Vocês estão vendo aí o desafio finalizado, né? Eu fiz o anime com vocês. Se você ainda não assistiu, entra aqui no canal. E tem o realismo. Como eu falei pra vocês, gente, eu amei o realismo. Pra mim, ele ultrapassou minhas expectativas do que eu estava esperando de um realismo. Eu realmente gostei muito. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, comenta bastante. Se inscreva pra não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.